Filmes trash de terror, separei um monte de filme clássico, filme dos anos 70, anos 90, anos 2000 e, claro, muitos filmes dos anos 80. Tem Trator do Mal, Cortador de Grama do Mal, Fruta Assassina. Não é fruta que você come e você morre, a fruta ganha vida e te mata. É muita coisa, filme quente, oitentista. Eu sou o R.R. Bico, você está no Terror de Rock. Blades, Massacre no Country Club, o filme do cortador de gramas das trevas, assassino. O pessoal tá nesse Country Club, vai acontecer um torneio de golfe super importante, amador, quando pedaços de corpos começam a aparecer. Inicialmente o pessoal entende aquilo como obra de um serial killer, de um maníaco, de um lunático, mas conforme outros corpos aparecem, ou pedaços de corpos, eles se dão conta que é algo muito mais macabro. Para você entender o que é Blades, você tem que voltar à década de 70, voltar a um clássico do Steven Spielberg, Tubarão, porque é uma sátira, é a mesma estrutura. No lugar do tubarão, você tem um cortador de grama, no lugar do oceano, você tem um parque de golfe. Essa é a temática da obra e funciona perfeitamente. Se você é um fã dos anos 80, de Tubarão e desse lado cômico da década, é perfeito, é essencial. Eu percebi, o filme não te joga na cara logo de partida que é uma sátira de Tubarão. Você vai descobrindo pouco a pouco. Ficou claro pra mim quando o cara que tá comandando a investigação, ele toma um tabefe de uma senhora. Eu voltei imediatamente para a cena do Roy Scheider sendo estapeado por uma velhinha. A velhinha não, aqui é uma velhinha, lá é uma senhora no Tubarão. E tem os mesmos moldes, a figura da criatura que é apresentada pouco a pouco. Nós não temos uma revelação, só depois de uma hora, apesar de ficar bem claro. No Tubarão, que é o Jaws, que é um tubarão aqui, que é um cortador de grama assassino. Eu adoro o primeiro frame, que ele parece gigantesco, a câmera vai se aproximando e é um tratorzinho aparentemente inofensivo, mas que provoca tanto caos. O que eu mais gostei do filme, apesar dessa referência a Tubarão, foi da ambientação em um clube de golfe. Muita natureza, pessoal dando tacada em bolinha e fugindo de cortador de grama, absolutamente essencial. Holy Jesus, here it comes! XB Galáxia Proibida, início dos anos 80, um rip-off de Alien. Nesse início dos anos 80 saíram vários e vários filmes que bebiam, que eram cópias baratas, para ser sincero, de Alien, o Oitavo Passageiro, só que eles se utilizavam de algo a mais, desse caráter quente. Você tá no espaço, de alguma forma eles incluíam essas cenas. Aqui é sobre um homem que está no espaço com sua assistente, ele recebe um chamado em outro planeta de ajuda, vai até a base e é lá que ele e os integrantes daquela base são alvos de uma criatura, de um experimento que deu errado, que vai passar a caçar cada um dos nossos personagens. O destaque, apesar de ser um filme B, os ótimos efeitos especiais, bem criativos para a década. Você vê, é um filme trash, claro, mas você vê como o pessoal está engajado na tarefa de trazer ao espectador uma boa obra, ou uma obra que gere entretenimento. Hoje em dia a gente está acostumado muito com filmes que o pessoal faz tudo muito rápido, joga ali CGI, joga alguns efeitos práticos bem baratos e tá tudo certo. É simplesmente para lançar mais filmes, para colocar mais dinheiro no bolso. Claro que os produtores da época queriam dinheiro no bolso, mas também há esse caráter da qualidade entregue a quem está assistindo, ao cinéfilo, ao fã da década. E o que eu mais gostei, claro, são as cenas. Você incluir esse tipo de cena em um filme num espaço que não tem absolutamente nada a ver com essa temática, não tem nenhuma motivação, uma razão para aquilo estar acontecendo, é a melhor coisa. Então, se você gosta dessa mistura, se você gosta de Alien, não vou falar que é uma passagem obrigatória, mas você vai se divertir bastante. Signo de Escorpião, terror no oceano, nesse barquinho com veteranos da Guerra do Vietnã. Logo no início nós somos apresentados a sobrevivente ou principal suspeita desse possível massacre, e ela vai ser a figura narrativa, ela vai tentar nos explicar o que aconteceu. E eu falo tentar porque a trama é uma verdadeira bagunça, a gente não entende o que está acontecendo, as motivações. Ele nos bastidores, que os produtores queriam fazer um filme num barquinho, no
meio do oceano, e o diretor queria fazer um filme sobre veteranos da Guerra do Vietnã. Ninguém abriu mão de nada e nos trouxeram essa verdadeira bagunça. As cenas que acontecem no oceano são muito boas, bem legais, no terror, só que elas são minoria. Porque nós temos cenas no Vietnã, nós temos cenas em hospital psiquiátrico, dentro de carro, isso deixa um filme um pouquinho chato em alguns momentos. Quando a gente chega até o pedaço no oceano, traz aquele alívio. Finalmente chegamos a um ponto em que só vai ter cenas aqui, só que não, a montagem dá um jeito de te confundir ainda mais. Ele lembra um pouquinho nessa temática, terror no oceano, ao Terror a Bordo, com a Nicole Kidman, com Sam Neill, com Billy Zane, que saiu mais ou menos na mesma época, só que é bem de longe. Aquilo lá é um filmaço super claustrofóbico, já falei no canal. Esse aqui é um trash com força, com gosto, então é pra quem gosta. Não vou nem falar pra quem gosta dos anos 80, é pra quem gosta desse estilo terror no oceano, ou algumas cenas no oceano. O Ataque dos Tomates Assassinos, esse passava muito na TV aberta aqui no Brasil, ganhou status cult mundial, sequência, é a história desses tomates assassinos que vão infernizar essa cidadezinha. Nós vamos ter duas frentes, a frente dos tomates atacando todo mundo e o exército tentando de alguma forma parar essas frutas das trevas. Eu gosto como é um estilo de humor na sua cara, é mais um filme de comédia do que propriamente terror, diferentemente de Blades, que eu falei, que tem o seu lado de cômico, mas jamais tira os pés do terror. Aqui, se você assistiu como ataque não, Corra que a Polícia Vem Aí, Loucademia de Polícia, Apertem os Cintos que o Piloto Sumiu, e amou esses filmes e é amante do terror, é uma parada obrigatória. Apesar dessa obra ser dos anos 70, o pedaço que eu mais gosto é da galera se reunindo, o exército se reunindo nessa salinha super apertada, tem as perseguições dos tomates. Infelizmente, os tomates só vão começar a perseguir as pessoas na segunda metade, que a gente tem aquelas bolas vermelhas ou laranja perseguindo todo mundo, são hilárias, algumas gigantescas, outras pequenas, e tem a infame cena do acidente de um helicóptero que realmente aconteceu logo no início do filme. Ela aparece, inicialmente eu li em algum lugar que o pessoal tinha morrido, mas fui verificar as informações e não, saíram com ferimentos leves, então pode assistir sem peso na consciência e se divertir com helicópteros batendo no chão, quase explodindo. Filmaço, filmaço, esse é obrigatório. Me falem aí nos comentários se a sequência é tão boa ou tão ruim quanto o original. He battles to save the world from the threat of nature's perfect eating machine, the Killer Tomato. Noite dos Demônios, agora um infame remake do clássico dos anos 80, Angela está de volta. A trama é a mesma, a pessoa tá fazendo essa festinha na noite de Halloween nessa casa abandonada que a menina alugou, e aí eles vão despertar demônios que vão ali fazer possessões nos nossos queridos personagens. Tem até a presença do Edward Furlong, o nosso querido John Connor, irreconhecível. Você vai se perguntar, você que assistiu muitos filmes dos anos 90, viu o Edward Furlong fazendo vários filmes de ação e de terror, cadê esse ator? Desapareceu? Como que Hollywood não dá uma chance para ele, um dos rostos da década? E assistindo Noite dos Demônios, você percebe, o camarada não, o tempo foi cruel com ele, mas ele tá numa ótima atuação aqui. Tem um monte de ator B, sabe, ator que você vê em série sitcom, em 1 ou 2 episódios de Friends, de Seinfeld, de The Big Bang Theory. Eles estão aqui como protagonistas. Eu gostei bastante dos efeitos especiais. Eles realmente conseguem nos levar ao senso do desconforto. Reparem, tem um demônio sem o rosto, sua caveira ali, um negócio bem nojento. Vale a pena assistir. Ele é trash, você vai ter que desligar o cérebro das atuações, tirando o Edward Furlong e o resto do elenco é horroroso. Mas vale muito a pena assistir, é um remake de respeito, apesar de ser infame, de ser odiado por todos. A Noite dos Demônios, os originais, se eu não me estou enganado, é uma trilogia. Eu assisti o primeiro, fabuloso, e o segundo, tô devendo o terceiro do final dos anos 90. Enjoy the party. Enterrado Vivo, Buried Alive, em seu título original. Eu estou citando o título original para você não confundir com outro Buried Alive,
que é de 1990, que eu já falei no canal, que tem o título, se eu não estou enganado, é de Sepultado Vivo, que passava muito no SBT, que é um filmaço. Esse aqui é horroroso. Tem as presenças do John Carradine, do Donald Pleasence, nosso querido Dr. Loomis, e acontece nessa escola, não é uma escola, como que eu posso dizer, uma espécie de reformatório para garotas que, de alguma forma, cometeram pequenos delitos, estão passando por um tempo ali, e qualquer garota que foge ou tenta fugir daquela espécie de escola encontra um destino cruel, e a polícia nem desconfia, porque as garotas somem, e aí que vai ter a ideia do título original e de sua tradução literal, né? Elas vão ser meio que enterradas vivas lá embaixo. A trama é uma salada, vai ter uma nova secretária que vai de alguma forma tentar desmantelar essa organização criminosa. O nosso trabalho é descobrir quem é o responsável por isso, porque nós temos uma câmera na primeira pessoa que vai omitir a imagem do nosso vilão central da história. A gente até desconfia, mas não tem certeza, porque a história é tão ruim que é impossível você ter certeza de quem está cometendo alguma coisa. Mas enfim, se você quer o último filme do John Carradine, lendário ator de Hollywood, lendário ator do filme do mundo B do terror, e uma das últimas performances do Donald Pleasence, que morreu no meio dos anos 90, então ele teve aqui, deve ter uns 10 filmes antes desse, depois desse. Enfim, aí é por sua conta e risco, hein? Porque esse é trash com força. Second nature to them. This asshole's got a stick in your brains and you don't even know it. My methods were working, they wouldn't be running. Escravo de Satanás, deveria ser escrava, né? Porque é uma garota que ela vai visitar os tios junto com seus pais. Acontece um acidente bem perto dessa residência, dessa grande mansão. Os pais morrem, ela sobrevive e vai passar um tempo com esse tio. Só que esse tio tem uma ideia bem peculiar com ela. O que vai acontecer? Ele tem uma ideia ali do demônio. E nós vamos lentamente nos encaminhando até essa razão de tudo aquilo estar acontecendo. Ele demora muito para engrenar, ele é bem lento nessa primeira metade ou nos primeiros 2/3 do filme. No último terço ele mostra a trama, ele mostra as razões, ele traz cenas de terror, cenas de sequências de perseguição, sequências num campo onírico que a gente não sabe se está acontecendo, se aquilo é real, se aquilo é da imaginação da garota, e aí ele fica bem legal, aí ele fica bom. Eu até forcei um pouquinho para incluí-lo em filmes trash, né? Mas por esses 2/3 iniciais, em que não acontece praticamente nada, aí dá para falar, né? É um trash ocultista dos anos 70. Você gosta de ocultismo? Você gosta da década de 70, que foi a década do ocultismo dentro do terror? Por que não assistir essa pérola B? Catherine, no. Grito de Horror 2, a sequência tão esperada de The Howling, do Joe Dante, nesse formato lobisomens, né? Só que a trama é horrorosa. É a história desse investigador do paranormal, que ele fala para um homem que a irmã que morreu era, na verdade, uma lobisomem, ela vai voltar à vida, eles têm que terminar. Tem uma legião de lobisomens, eles vão até a Transilvânia tentando deter Stirba, que é a líder ali de alguma forma, que ela é velhinha, depois ela vira jovem. Se você não entendeu essa sinopse, você vai entender menos ainda The Howling 2. É um dos piores filmes que eu tive a infelicidade de ver na vida. É um trash ali pra você, é trash de sequências, né? Eu não vou falar pra vocês nem que vale a pena. Se você gosta de filme trash, não vale a pena. Vale a pena se você gostar de sequências trash. Aí tudo bem. Não tem nada do original. O original é um clássico, né? Todos os elementos mais legais dessa mitologia de lobisomens, aqui eles trazem tudo uma versão deturpada. Christopher Lee participou da obra porque ele não tinha nenhum filme sobre lobisomens em seu currículo. Ele falou, não, vou colocar na minha filmografia uma obra sobre lobisomens. Eles filmaram lá na Tchecoslováquia, que nem existe mais, hoje em dia é República Tcheca, né? Eles filmaram lá e o Christopher Lee é um herói, foi recebido super bem. E aí ele conversou com o diretor da obra, era porque ele é um herói de guerra, ele é um espião na Segunda Guerra Mundial, caçou e matou nazistas. Olha aí o Christopher Lee,
que eu não sabia dessa história. Fui conhecer assistindo o The Howling, pesquisando curiosidades. Tem também a presença da Sybil Danning, musa de filmes quentes da época. Ela participou desse filme, exatamente como a Stirba, acho que é Stirba o nome, da líder, e ela concordou. O diretor falou, não, você tem que fazer uma cena ali sem roupas. Mas ela, não, todo filme o pessoal pede para tirar roupa, eu não quero mais tirar roupa, e eles entraram num compromisso, né? Não, uma cena então. Você tira a roupa durante uma cena e beleza, acabou. Só que ela topou, fez a cena, só que ela se surpreendeu ao assistir o filme, que nos créditos finais, essa cena da Sybil Danning sem roupas é repetida mais de 10 vezes. Isso deixou a atriz enfurecida e, curiosamente, a única coisa que eu falei que se salva desse filme é a Sybil Danning. De resto, você joga na lata de lixo. Sybil Danning, pena que ela tem poucos minutos em tela e pena que ela tinha esse argumento moral de não mostrar o corpo. Tirando isso, The Howling, meu Deus, que filme ruim. New wave of horror. Howling 2. Culto de Sangue, Blood Cult. Eu coloquei a tradução do canal, porque ele não tem nenhuma tradução, tem um asterisco. Sempre que você perceber o asterisco ao lado dos títulos, é uma tradução quase literal que eu fiz, mas pesquisem pelo título original. Só coloquei para não deixar vocês sem nada, somente com o título em inglês. É um trash, pouquíssimo orçamento, aquelas obras feitas direto para as locadoras, né, somente para ganhar um dinheirinho, para o diretor treinar suas habilidades à frente do comando do filme, da obra. E é a história desse culto satânico. Estudantes de uma universidade começam a morrer de formas bárbaras e pedaços de corpos começam a desaparecer. Esse assassino está coletando cada pedaço para montar ali, ele tem uma ideia bem peculiar e nós vamos entrar na cabeça do principal investigador, um senhor ali com 50, 60 anos. Ele tem a ajuda de sua filha e do namorado de sua filha, que eles trabalham nessa biblioteca para coletar informações sobre esse lado mais satânico da humanidade e muitos mistérios, muitos plot twists acontecendo, claro, sempre com aqueles efeitos horrorosos e que você mais encontra nesses filmes que você não tem nenhum efeito prático muito bom, você não tem nenhuma cena, aquele rigor de fotografia, nada. A única coisa que você encontra é muito conteúdo vermelho e isso sobra durante toda a obra. Então é bem legal, vale a pena realmente por curiosidade, para ser bem sincero, e por seu último terço, que me pegou de surpresa. Eu não esperava aquela grande revelação, eu esperava outro assassino, né? A revelação ali é boa, não é nada muito espetacular, mas acabou chamando a minha atenção. Então é isso, curtinho também, você encontra somente numa qualidade bem fraca, mas aí é para os amantes mais hardcore dos anos 80. So gruesomely realistic. Galeria do Terror, agora uma antologia perdida dos anos 60, de novo a presença do John Carradine. Aqui tem também o Lon Chaney Jr., são 5 histórias, 2 sobre vampiros, 2 sobre zumbis e uma sobre uma bruxa. A da bruxa é a mais legal e a mais trash, reparem, é logo a primeira, reparem nas atuações, parece um teatro escolar mal feito. Depois tem a dos vampiros, a que eu mais gostei foi exatamente a do Lon Chaney Jr., bebendo muito em seu cinema dos anos 40, e os contos são todos apresentados, o John Carradine participa do primeiro e apresenta cada conto, tem essa ligação, ele mostrando aquele lado todo com um figurino especial. Então esse é bem legal, ele é trash, mas vale a pena para quem gosta desse estilo mais clássico, essas histórias que focam na atmosfera e não tanto no lado gráfico. All right. God, it's Dr. Green. O Cadáver Atômico, obra dos anos 50, a década do cinema B sci-fi, a história de um mafioso que está buscando vingança contra pessoas que lhe fizeram mal no passado, e para isso ele conta com a ajuda de um cientista lunático. O que essa dupla faz? Rouba corpos do necrotério e vai trazer esses mortos de volta à vida, exatamente para consumir essa vingança. Nós vamos entrar na pele do líder da investigação conforme os mortos vão surgindo, ele vai fazer a perícia forense, percebe um material atômico e ele esconde isso, ele fala para o seu superior: como que eu vou revelar isso ao público? Que uma criatura de outro mundo está matando as pessoas, vai causar um pânico. Ele tenta por conta própria solucionar o caso antes que a mídia
coloque as mãos no que está acontecendo. Ele é bem sem ritmo, pertence a um subgênero que foi muito popular entre os filmes B nos anos 30, 40 e 50. Essa mistura de filme de máfia com filme de terror dá certo dentro dessa estética anos 50, então é para quem gosta da década. Se você gosta bastante da década, é uma parada legal. Se você não curte tanto anos 50, se você não curte tanto filmes clássicos, aí talvez não seja o melhor filme para experimentar essas décadas bem legais. Eu amo década de 50, já separei 2 vídeos especiais, logo mais está saindo o 3º volume, só com filmes dos anos 50, esse aqui eu não falei naquela lista, tô falando agora, quem sabe ele entre no volume 3, e é isso, não tem muita coisa boa para falar, daqui a pouco eu vou trazer outro filme que faz essa mistura máfia e filme de terror, ainda mais antigo. Fission science creates an electronic monster so terrifying, only screams can describe it. Gancho de sangue, Blood Hook, nós vamos voltar aos anos 80, adivinhe qual é a arma utilizada para matar pessoas? Uma vara de pescar, não estou brincando, uma das armas mais únicas dos anos 80, que já tirou para tudo quanto é lado, a história a gente nem se importa, é um pessoal que está nessa cidadezinha, do lado de lagos, férias, nós vamos ter os turistas e os locais, pessoas começam a desaparecer, tudo levando até esse gancho dessa vara de pescar misterioso. O nosso trabalho é descobrir quem é o assassino, mas sinceramente a gente nem se importa. A gente vive cada cena e tá muito bom, ele lembra muito o visual de Blades, né? Natureza, lagos, pessoal perdendo a vida das maneiras mais improváveis que você pode pensar, enfim, você quer zerar tudo? Com as armas mais estranhas, já teve filme com micro-ondas assassino, teve televisão assassina, pessoal utilizando motosserra, gancho de verdade. Aqui, uma vara de pescar, único, você não vai ver nada igual, eu pelo menos, foi o primeiro, e se você conhecer outro filme com vara de pescar, você coloca aqui que eu vou assistir. This master caster will teach you all the angles. Massacre sangrento, Blood Massacre, esse é raríssimo, um dos filmes mais raros que eu já indiquei nesse canal, é a história, primeiro, baixíssimo orçamento, saía direto para as locadoras, e é um grupo de psicopatas que vai assaltar uma locadora, mortes vão acontecer no estabelecimento, o grupo vai fugir, vai buscar refúgio nessa casa de campo isolada, e ali vão fazer reféns os moradores, um casal com 2 filhas de 18 e 19 anos, e é ali que muitas mortes vão acontecer, o pior da humanidade vai aflorar em todos os personagens. O paralelo cinematográfico é com Low Life, filme que saiu em 2024, que eu já falei sobre ele no ano passado, que é exatamente a mesma estrutura, embora eu não tenha curtido Low Lives, esse é maravilhoso, e esse visual trash atribui muito à nossa atmosfera, as surpresas que vão acontecendo nos pegam de forma inesperada, a gente acredita naquilo, a gente acredita nos personagens, a gente acredita naquela maluquice, muito gore, muitos efeitos gráficos que incomodam. Isso é algo positivo desse cinema trash oitentista de praticamente nenhum orçamento. O diretor fez o filme, entregou nas mãos dos produtores, os produtores devolveram, falaram, ó, você grava tudo de novo, só que numa qualidade menor, a gente quer um filme trash mesmo. Ele gravou de novo, entregou novamente nas mãos dos produtores, e os produtores fugiram, desapareceram com o filme, não sei como ele foi recuperado, eu sei que é uma das poucas participações desse diretor à frente de um filme, acho que ele ficou traumatizado com a experiência, então pesquisem aí, esse é um dos mais essenciais dessa lista de filmes trash, e curtíssimo, né? Não, é um filme que não tem cenas desperdiçadas, cada cena que é exposta em tela tem alguma ligação, te traz alguma diversão. O Jarro, filme experimental, surrealista, com essa pegada trash do início dos anos 80. Hoje você vai encontrá-lo em uma cópia perfeita, restaurada, só que o filme, a qualidade do filme não é lá em cima. É a história de um homem que ele está dirigindo, acontece um acidente, ele se envolve, né, com o seu carrinho, com um velhinho, vai salvar o velhinho, levá-lo até sua residência. O velhinho tem um jarro, o velho desaparece dentro da casa sem que ninguém perceba o que aconteceu, e esse jarro vai liberar uma maldição
ficção. O homem, pouco a pouco, vai sucumbindo à loucura. Nós vamos ter esse relacionamento do homem com a realidade e também com uma vizinha que tenta ajudá-lo de alguma forma. A gente vai ter uma dublagem por cima das vozes. Isso é algo muito prejudicial a qualquer filme, né? Qualquer filme. Até mesmo os incompreendidos, que é o do Truffaut, é prejudicado por isso. Então essa dublagem é horrorosa, as vozes não combinam com os personagens, não sei nem se são os mesmos atores que estão fazendo, as cenas vão acontecendo de forma bem lenta, é aquele jogo de atmosfera mesmo, o personagem surtando na sua cabeça dentro do seu apartamento, vendo coisas que não estão ali. É uma experiência que eu vou falar, vocês não vão encontrar algo parecido nos anos 80, mas não me trouxe ali um sentimento positivo, de filmes trash trazem geralmente, por isso que ele tem uma das piores notas do IMDb, e eu concordo com essa nota. É fraco, é para quem quer zerar tudo relativo aos anos 80. A Bela e o Monstro, filme dos anos 40, nessa combinação máfia com filme de terror. É sobre um homem que está buscando vingança por sua irmã, que foi lesada de alguma forma pela máfia. Ele se envolve em um assassinato que não cometeu, é condenado por isso, condenado à morte, perde a vida e volta por conta desse experimento científico na figura desse gorila assassino que vai buscar vingança. Esse é o filme, são 65, 67 minutinhos. A primeira metade dele é lenta pra caramba, o julgamento, o personagem explicando o que aconteceu com a irmã, com ele, no homicídio. Aí depois desses 30 minutos, quando o gorila aparece, aí que as coisas ficam bizarras do jeito que a gente gosta. Década de 40 foi central nessa questão gorilas assassinos, todo mundo fez filme assim, até o Bela Lugosi. Então aí, você quer filme com animal estranho, gorila que não é gorila, assista A Bela e o Monstro. Aí são 60 minutinhos, né? No almoço do seu trabalho você consegue completá-lo. Killdozer, obra dos anos 70, trator assassino, um grupo de trabalhadores está no meio do deserto, fazendo uma operação, a gente não sabe muito bem o que é, acontece um acidente, uma pessoa morre, eles encaram aquilo, cada trabalhador, como algo natural, uma fatalidade, só que conforme outros ataques vão surgindo, ligados à figura de um trator, eles se dão conta que existe um trator do capeta ali no meio do deserto, e não há nem aonde se esconder, porque eles vivem nessas cabaninhas de pano. Então o trator passa por cima de tudo, não há para quem pedir ajuda, é um negócio bem sinistro, diferente de outros filmes que trazem esse humor, esse se leva bem a sério, apesar dessa roupagem trash, as cenas são bem dirigidas, há um clima ali ruim exposto ao espectador. Nas curiosidades eu pesquisei, né, que o trator atinge a velocidade máxima de 8 km por hora, que é uma velocidade de trote, numa esteira, né, numa academia. Então não faz o menor sentido trabalhadores braçais, braço maior que minha coxa, perdendo a vida, não conseguindo correr desses tratores, ou desse trator, um trator apenas. E a única morte por trator justificada é naquele filme A Vingança do Espantalho, com Charles Dunning, que ele tá num milharal durante a noite, ele é bem forte, né, é gordinho, então ele não teve uma grande velocidade, aí beleza, aí é justificada, mas agora esses baita brutamontes perdendo a vida, eu não acreditei, mas o filme é bom, passa longe, trash, eu coloquei trash por essa roupagem, mas as cenas, o clima que ele traz é bem legal, bem legal, e o tratorzinho aí, a gente vai sentir medo dele mesmo. Tubarão 4, A Vingança. O que a gente sabe é que mataram o Sheriff Brody, sofreu um ataque cardíaco. Isso não é exposto em tela porque o Roy Scheider se negou a participar do filme, falou que nem o demônio o faria fazer outro filme de tubarão. Então eles resolveram matar em tela um dos filhos do Sheriff Brody. Aí que nós seremos apresentados a história central, que é a esposa do Sheriff Brody dos filmes do primeiro e segundo filme. A atriz saiu da aposentadoria somente para participar de Tubarão 4 e depois voltou para... jamais fez outro filme. E ela tá em período de luto, vai passar férias no Havaí, exatamente no período natalino, só que o tubarão a persegue, né? Não sei como que ele faz isso, acho que ele fretou um avião, colocou um aquário dentro do bagageiro, vamos lá.
vamos atrás dessa mulher, e é lá que o caos vai se inserir, tudo com a participação do Michael Caine, quem diria, hein? Michael Caine que estava recebendo o Oscar por Hannah e suas irmãs participando dessa bomba, e ele justifica isso, ele falou, ó, falaram Havaí pra mim, 1,5 milhão de cachê, eu pulei na hora, né? Férias com 1,5 milhão, vou receber Oscar, e o filme é horroroso. Ele até seria salvo com uma edição minimamente decente, mas não é o que acontece, a edição só piora, só deixa mais confuso a história, então é um filme para ser esquecido, mas para quem gosta de Tubarão, vai ter que completar esses 4 filmes. A única coisa que o De Volta para o Futuro errou, ou um dos erros, né? Falaram que o Tubarão ia até os 30 e pouco, parou no 4º volume. Agora eu posso falar que eu completei, que assisti todos. Era o Tubarão que estava faltando para mim. Vampiro das Estrelas é sobre uma entidade alienígena que vem à Terra buscar a manutenção de sua vida e para isso ele tem que exterminar seres humanos. Esse filme é bem popular por trazer a nossa Traci Lords, que foi ícone de outra indústria do cinema naquela década, quando era menor de idade, aí depois se aventurou pela 7ª arte, fez um baita sucesso, até hoje ela tá nativa, e esse é o seu primeiro filme, de fato, e ela tem é um filme quente, é dirigida pelo Jim Wynorski, que eu vou trazer outro filme logo em sequência, que é um dos maiores nomes, ao lado do... esqueci o nome do outro diretor, do Hollywood, Fred Olen Ray. Ao lado do Fred Olen Ray e o Jim Wynorski são os maiores. Não há... Se você gosta desse cinema, procure por esses nomes. E ela concordou em fazer, assim como a Sybil Danning em Howling 2, fazer uma única cena, expondo sua comissão de frente e depois nunca mais. Falou, nunca mais vocês vão ver. Liguem as câmeras aí, deem a oportunidade, porque não vou fazer mais nem em outros filmes, ela não fez mesmo. Parou de fazer cenas de nudez. O filme é bem legal, é uma homenagem ao cinema dos anos 50, nessa questão de invasão alienígena, mesmo na roupagem, no figurino dos personagens, tudo com baixíssimo orçamento. Eu assisti numa versão SD, de DVD, tava até legal, dá pra assistir de boa, e curti. Não é tão quente, não é uma temperatura da quais nós estamos acostumados, geralmente, mas essencial para quem gosta desse cinema. Planet's next dose of medicine. Stay exactly where you are. You cannot control me. Hey, Klingon! Torre do Medo, mais filme quente, mais filme do Jim Wynorski. É o seguinte, quando você for pesquisar por esse filme, tome muito cuidado, porque ele tem várias versões, várias alterações do título original. O mais popular é Hard to Die, que eu coloquei aqui, mas você vai encontrá-lo também como Sorority House Massacre 3. Um volume informal dessa franquia popular dos anos 80. Aliás, eu estou até hoje procurando aí na internet o Sorority House Massacre 2. Não consegui assistir ainda. O primeiro é bem legal. Esse acontece nesse prédio, mulheres vão fazendo trabalho por uma empresa de lingerie, elas ficam depois do horário e vão sofrer estranhos ataques. Inicialmente elas acham que é obra de um zelador estranho pra caramba, só que não, é algo muito mais sinistro. O que eu mais gosto aqui é o seu último terço, o Bang Bang. Tem as cenas quentes, tem as tradicionais cenas no chuveiro, que é algo comum do cinema dos anos 80, apesar da obra ser dos anos 90, mas o Bang Bang do último terço é maior do que Rambo 2 e Rambo 3 unidos. É bala pra tudo quanto é lado e claro, com as belas moças atirando. Eu também curto como ele consegue fazer essas referências cinematográficas. Ele poderia ser encaixado como uma sequência de Sorority House Massacre e também The Slumber Party Massacre, que ele traz imagens do primeiro filme e a história central é que o assassino de Slumber Party Massacre, que morreu no primeiro filme daquela trilogia, voltou por meio de possessões e ele pega uma das modelos e aí que acontece toda aquela parafernália. E outra coisa boa é que acontece dentro de um prédio, então é essencial. Eu me diverti do começo ao fim e claro, as modelos ali, todas tops. Qual é a sua preferida? A minha preferida foi a Dawn, a protagonista do filme.
Jogos de Sangue, Blood Games, uma das maiores indicações da história desse canal. Ele é um exploitation super obscuro, nunca ouvi ninguém falar sobre ele, encontrei por mero acaso, de forma aleatória, fui assistir e, meu Deus, que obra! Ele é extremamente perturbador, é dirigido por uma mulher, é bom que se diga, porque ele traz um conteúdo bem limite, que eu não indico para o público feminino, eu não indico nem mesmo para a maioria dos homens, e ele lembra, eu citei o Slumber Party Massacre, que foi dirigido por uma mulher, e uma mulher que teve muitos problemas por dirigir o filme e ser taxada como misógina. Por esse filme ser obscuro, mesmo na época de seu lançamento, então a diretora acabou passando ilesa. É sobre um grupo feminino, amador, de jogadoras de beisebol, que vai até essa cidade pequena jogar contra os caipiras locais. Elas vencem a partida, e só que aí as coisas vão fugir ao controle, né? Falou de caipira, de mulher bonita, vai dar coisa ruim. O momento que você percebe que vai dar tragédia é quando um caipira, jogando beisebol, ele dá-lhe uma cotovelada numa das garotas, tipo o Leonardo na Copa de 94, aí você já vai, meu Deus, isso aqui vai sair tragédia, vai acontecer coisa ruim, e acontece, né? Porque o chefe das garotas, que é o pai de uma delas, fez uma aposta, quem venceria o jogo ganhou $1000, só que o rapaz não pagou a aposta, o chefe vai cobrar esse líder da cidadezinha, e aí que coisas super macabras vão acontecer. O que eu posso adiantar para vocês é o seguinte: vão acontecer cenas de violência, as garotas vão fugir nesse ônibus, ou seja, além de tudo é um road movie, e aí luta pela sobrevivência com caipiras atrás. Lembra muito a estrutura de Corrida com o Diabo, que são satanistas atrás desse motorhome. Aqui são caipiras atrás de um grande ônibus, muitas cenas de violência, as cenas de morte são ótimas, são bem ali, o pessoal, a diretora estava pouco se lixando, vou fazer o negócio no limite mesmo, e é um dos melhores filmes que eu assisti. Ele tem essa roupagem trash, tem cena coletiva de chuveiro, é bom que se diga, a la Porks, a la, qual cena que tem cena em vestiário? Carrie, a estranha, tem cena em vestiário, e é divertidíssimo, apesar de ser perturbador, eu coloco como um filme de conforto, mas assista por sua conta e risco. É forte, é pesado, e talvez você se sinta ofendido com o que você está assistindo. Eu adorei cada segundo. Se eu tivesse assistido essa obra quando eu fiz a lista de melhores filmes de 1990, ele ficaria ali no top 10. And I am sick of it. I say that we just give them a little taste of their own medicine right now.